Olá, amigos que assistem ao canal do Professor Júlio Novas Ideias. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de nosso canal. Na aula de hoje, vamos continuar falando de funções. Então, nesta aula 7, vamos estudar domínio de uma função. É uma aula mais teórica. Vamos aqui falar sobre este domínio da função, como que entendemos isso. E na próxima aula vamos abordar alguns exercícios para melhor entendermos o que estamos passando nessa aula teórica. Estudamos que uma função f de a em b é composta por um domínio A, um contradomínio B e uma lei de formação. Lembre-se lá quando estudamos os conjuntos? Conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio, e nós temos a lei de formação. Consideraremos que o domínio de uma função f de domínio f, a função, é o subconjunto de R, números reais, formado por todos os valores de x para os quais as operações indicadas nas expressões são possíveis, resultando um número real. Tal função, na qual o domínio é o subconjunto de R ou dos reais, é chamada de função real. É possível determinar o domínio de uma função real, conhecendo apenas a lei de correspondência entre seus elementos. Por exemplo, quando a variável aparece no denominador de uma fração, condição: o denominador de uma fração deve ser diferente de zero. Exemplo: determinar o domínio da função f de x igual a 3 mais x sobre 2x menos 5. Então aqui é a divisão, 2x menos 5. Como 2x menos 5 é diferente de zero, tem-se 2x diferente de menos 5 ou x diferente de 5 sobre 2. Por quê? Se vocês notarem, vamos pegar aqui o 5 sobre 2 e colocar aqui no lugar do x. 2 vezes 5, 10. Sobre 2 dá 5. 5 menos 5 dá 0. E nós sabemos que no denominador não pode ser 0. Então, não pode ser 5 meios aqui no lugar do x. Então, domínio de f igual x pertence aos reais, tal que x seja diferente de 5 sobre 2. Outra condição: quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par. O radicando de índice par deve ser um número maior ou igual a zero, positivo ou nulo. Exemplo: determinar o domínio da função f de x igual raiz quadrada de 2x menos 6 sobre 5. Quando aqui não aparece nenhum número, existe a raiz cúbica, que é o 3, a raiz quarta, a raiz quinta. Então, quando não tem esse número, nós sabemos que é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2x menos 6 sobre 5. Como 2x menos 6 é maior ou igual a zero, tem-se 2x maior ou igual a 6 ou x maior ou igual a 3. Como chegamos aqui ao 3? Nós pegarmos aqui 2x maior ou igual a 6. Aí o 2 vem para o lado direito, então fica x maior ou igual a 6 sobre 2, que dá 3. Aí tirando a prova, 2 vezes 3 dá 6, 6 positivo, menos 6 dá 0. Então aqui nós sabemos que pode ser maior ou igual a 0. Não tem problema que na parte de cima da fração, no caso a divisão, seja 0. Que vai dar 0 sobre 5 igual a 0. Só não pode ser no denominador. Então, domínio de f igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3. E a terceira condição: quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, e esse radical está no denominador de uma fração. Observação: este caso é a reunião dos dois primeiros casos. Logo, o radicando deve ser maior que zero. Exemplo: determinar o domínio da função f de x igual a 3 sobre raiz quadrada de x mais 2. Como x mais 2 ele tem que ser maior que zero. Nós sabemos que não pode ser zero embaixo da fração. Porque se colocarmos aqui menos 2, mais 2 dá zero. Então tem-se que x tem que ser maior que menos 2. Que menos 2 mais 2 dá zero, não pode ser zero. Então, o domínio da função tem que ser
maior que zero. Aí nós temos então como solução desse problema, domínio da função x pertence aos reais, tal que x seja maior que menos 2. Queremos agradecer a todos que assistiram ao nosso canal, esta videoaula. Deixa aí o seu positivo. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam. E passe aí para os amigos. Deixe também seus comentários, as suas sugestões, as suas críticas. Estamos aqui à disposição. Na próxima aula veremos alguns exercícios para fixarmos melhor o que comentamos aqui. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.